aí, meu camarada, beleza? Videozinho novo no canal. Muita gente me pergunta como que utiliza um multímetro para poder fazer a instalação de rastreador, de rádio, qualquer tipo de equipamento elétrico no veículo. Nesse vídeo eu vou explicar para você algumas particularidades desse instrumento, tá? Como é que você vai utilizar e como é que você vai conseguir identificar as escalas e as réguas, né, de forma correta para você utilizar aí a ferramenta e conseguir fazer a instalação aí do seu aparelho, beleza? Eu estou com o multímetro aqui na mão, vou mostrar para vocês aqui que ele é um modelo um pouco mais básico, tá? Ele tem algumas réguas aqui que são réguas padrões que quase todos os modelos têm, ok? Tem alguns modelos que são mais específicos, são os modelos que são mais detalhados para uso, mais diretamente para uso técnico, tá? Em bancada de teste, instrumentação um pouco mais detalhada e um pouco mais precisa, tá? Então, pode acontecer de você ter um multímetro que tenha uma escala, uma régua um pouco diferente desse que eu vou te apresentar, mas a base de funcionamento do multímetro vai ser praticamente, são todos eles praticamente a mesma coisa. O que diferencia de um e outro é questão mais precisa na medição e na utilização da ferramenta, beleza? Esse multímetro que eu estou utilizando aqui, ele tem aqui as escalas de medição de voltagem em corrente contínua, corrente alternada, medição de corrente amperagem de corrente contínua, tá? Medição ohmica e medição de fotoeletrode, que são essas lâmpadazinhas LED. Eu vou explicar aqui cada uma dessas escalas, tá? Como que você vai poder utilizar, tá? Não vou entrar em muito detalhe na escala ohmica, tá? Porque essa escala já é uma escala de utilização um pouco mais virada para a área técnica, eletrônica, para quem conserta equipamento eletrônico. Eu vou dar uma explicação, né, assim, bem superficial a respeito dessa escala, tá? Só para vocês entenderem um pouco como é que ela funciona. Mas o foco do vídeo principal é saber a utilização da escala de voltagem de corrente contínua, de voltagem de corrente alternada, tá? A escala de fotoeletrode e a escala de amperagem, ok? Vou mostrar para vocês aqui. Então, estou aqui com o multímetro. Vocês podem ver que ele tem aqui, nesse símbolozinho aqui de V, um traço com 3 pontos. Ele é a escala de voltagem contínua, tá? A nomenclatura técnica desse emblema, ele é um tracinho com 3 pontos, ok? Essa simbologia aqui é a simbologia de corrente contínua, tá? E a simbologia de corrente alternada é um símbolo, né, que parece muito com um tio, tá? Então, isso daqui é a simbologia da corrente alternada. Você vai ver muito isso no multímetro e eu vou explicar cada um desse aqui para você saber como é que funciona, ok? A outra nomenclatura que tem é a letra A de amperagem, tá? E a simbologia ohmica, que é esse símbolo aqui, ok? Essa é a simbologia técnica de medição de ohmidade. É muito utilizada para você fazer a medição de resistores, capacitores, transistores e tudo mais, tá? Vou explicar bem superficial como é que funciona essa daqui e dar um pouco mais de detalhe na questão de amperagem, corrente contínua e a corrente alternada, beleza? Deixa eu pegar aqui um paninho aqui para me ir limpando, abrindo espaço que eu vou explicar para vocês. Para você aprender a utilizar o multímetro, você olha aqui na parte de baixo, tem 3 pinagens aqui na parte lateral, tá? A primeira pinagem de baixo é a pinagem do linha comum, tá? Que é a pinagem de aterramento, ou então negativo. A pinagem do meio é a pinagem onde você vai fazer a medição de voltagem, de ohmidade, de miliamperagem ou amperagem, tá? Então, você vai utilizar essa pinagem aqui. E a terceira pinagem ali de baixo para cima é a pinagem que você utiliza para medição de amperagem, tá? Você vai utilizar a ponta de prova, que é esse instrumento aqui. Na extremidade dele, uma das extremidades, você tem aqui o pino, onde você vai encaixar aqui no multímetro, tá? Eu estou aqui com o pino na ponta de prova preta, vou colocar aqui na parte de baixo, na pinagem comum, tá?
E a ponta de prova vermelha eu vou colocar aqui na medição de voltagem, miliampere e ohmidade, tá? Vocês vão utilizar muito esse tipo de pinagem aqui no teu instrumento. Na outra extremidade tem as pontinhas que você utiliza a ponta de prova. Ele tem uma ponta afiada, né? Justamente para você conseguir fazer o furo ali no fio, para você conseguir atingir os filamentos de cobre do fio e você conseguir fazer a medição, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para mim já começar a explicar. Você vai fazer uma instalação de um equipamento no seu veículo, tá? O seu veículo, ele tem uma bateria de 12 volts, então o seu veículo funciona com 12 volts, tá? Na escala daqui de voltagem, você vai ver essa simbologia, um traço, 3 pontos e uma letra V embaixo, tá? Na escala, significa que você vai fazer a medição de voltagem na linha de tensão de corrente contínua, tá? Aí você vai ver aqui, nessa escala, ela tem uma régua. Nesse modelo aqui de multímetro, ela tem uma régua que começa com 1000, depois ela 200, 20, 2000 M e 200 M. Tem alguns outros modelos que tem uma numeração mais baixa ou então um pouco mais alta, tá? Essa régua aqui significa o quê? Por exemplo, eu quero fazer uma medição de uma tensão onde ela atinge até 1000 volts, eu vou utilizar a escala de 1000. Então aqui o botão seletor, eu vou colocar aqui na escala de 1000, tá? Selecionando assim dessa forma, eu já consigo fazer a medição. Como que você vai fazer essa medição? Vamos supor, o fio está passando aqui, tá? E nesse fio aqui, ela está chegando até 1000 volts, ok? Eu quero saber qual é a tensão que está correndo nesse cabo. Você vai pegar as duas pontas de prova, vai colocar o botão seletor na escala de 1000 da régua, tá? Vai pegar a ponta de prova preta e vai colocar ela no negativo de bateria, ou então no chassi, numa base de aterramento, tá? Ela tem que ser uma base de aterramento boa, tá? Porque senão ela pode dar uma medição flutuante e vai te dar uma medição errada no painel. Você pegando a ponta de prova, você vai colocar ela lá no negativo, tá? Deixa eu prender ela aqui, simulando aqui que ela está presa em algum local negativo. Ok? Depois você vai pegar a ponta de prova vermelha e vai espetar esse fio até ele atingir o cabeamento de cobre no interior do fio. Aqui no painel digital vai mostrar para você um número. Esse número corresponde à voltagem que está passando por aquele cabo, tá? Se você vai fazer uma medição onde ele pode até atingir até 1000, você vai colocar a escala de 1000. Ele vai mostrar para você um número. Vamos supor que esse cabo aqui, você tem uma dúvida de que ele tenha 750, 800 volts. Tá? Então você vai colocar na escala de 1000 e vai espetar e vai fazer a medição. Ele vai mostrar no painel para você que ele tem 750. Okay? Deixa eu mudar esse númerozinho aqui porque parece que é um 6. De 750. Vai mostrar para você aqui no painel digital. Então você já sabe que naquele cabo está passando 750 volts. Tá? O mesmo processo é as outras medições de voltagem. Por exemplo, uma medição que você tem uma fonte chaveada, onde está te dando uma saída ali de entrega de 110 volts, por exemplo. Você vai colocar a régua aqui, você vai colocar o botão seletor na régua de 200 e vai medir lá no fio, onde ele vai bater lá os 100 volts, ou então a carga que estiver passando pelo cabo. O interessante disso tudo é que você já tem que saber previamente até quanto de voltagem está trabalhando naquele sistema, tá? Então, quando você for utilizar o multímetro, você já tem que ter dado uma olhada no esquema técnico e saber que aquele veículo, ele trabalha até com tantas voltagens. Vamos entrar aqui no exemplo, né, mais direto do veículo que trabalha com 12 volts. Então, eu tenho um cabo passando aqui. O carro,
a bateria é de 12 volts. Então eu quero saber se realmente nesse cabo aqui está chegando 12 volts. Vou pegar a ponta de prova preta, vou colocar no negativo de bateria, com a ponta de prova vermelha eu vou espetar o fio. Ele vai mostrar para mim qual é a voltagem. O máximo que ele vai mostrar é 12, porque a bateria é de 12. Então ele não vai te mostrar 15 e nem 17, vai te mostrar 12 porque a bateria é de 12. Ele pode mostrar para você menos, ou ele pode mostrar 10, ou ele pode mostrar 9, ou ele pode mostrar 8. Significa o quê? O número que aparecer aqui no display indicando a voltagem, você sabe que a voltagem ela está abaixo do que o esperado, que seria 12 volts, tá? E por aí vai. Por exemplo, eu vou medir os 12 volts. Qual é a escala que eu vou usar? Eu vou usar a escala de 1000? Não, é uma escala muito grande para me medir apenas 20 volts. Eu vou usar a escala de 200? Não, é uma escala também muito grande para me medir apenas 12 volts. Então eu vou utilizar a escala de 20, ok? Ele vai te dar a medição correta. Você vai observar no seu painel que toda vez que eu mudar o botão seletor, ele vai te mostrar aqui um ponto, tá? Que é chamado ali no ponto separador de casa decimal. Então, se você colocar na escala de 1000, esse ponto vai desaparecer e vai te mostrar um número inteiro. Se você colocar na escala de 200, ele vai pular uma casa, ele vai aparecer 00.0, ok? Se você colocar na escala de 20, ele vai aparecer 0.00, tá? Então, ele vai começar marcando a partir do ponto. Se lá tem 12 volts, então ele vai marcar para você 12.00, tá? Se ele tiver com uma voltagem um pouco maior de 12, aí você vai entrar na tensão de fração 12.5, 12.8. É a medição que você vai encontrar principalmente se você estiver fazendo um teste de voltagem de um alternador. Um alternador em funcionamento, ele vai entregar 13.8 voltagem. 1.8 volts a mais do que o suporte da bateria, que é 12. Justamente para quê? Para que ele abasteça a bateria, tá? Se você tiver com o seu alternador mantendo apenas 12, essa bateria ela não vai carregar, tá? Você só vai manter a carga que já tem na bateria. Então o alternador ele tem que manter uma carga em funcionamento de 13.8. No máximo aí de redução, de queda, por causa de um aterramento mal feito, ou por causa de mau contato, ele vai cair para 13.5, tá? Se tiver abaixo de 13.5, você já sabe que o seu alternador já está com problema, entendeu? Então, a escala de medição de voltagem, de corrente contínua, você tem essas escalas aqui, tá? Então, você vai colocar de acordo com a sua necessidade. Aqui na régua de M, é uma régua chamada de milivolts, tá? É uma medição abaixo do que 1 volt. Vamos fazer aqui um exemplo básico. Você tem uma régua. A régua tem um ponto zero, tá? Então você tem do seu lado direito sinal 1, 2, 3 e sucessivamente. No lado esquerdo da régua, você vai ter medição de milivolts. 1, 2, 3, M, que é abaixo de que 1 volt. Para você fazer a medição de miliampere, de milivolts, você vai colocar ali na escala de 2000, caso ele for medição de milivolts acima, até no máximo, né, numa escala que chega no máximo 2000. Se for uma medição de até 200, você vai colocar na escala de 200 e assim sucessivamente. Da mesma forma que você vai determinar a escala, né, de medição de voltagem, para você saber, né, o máximo de medição, se ela vai medir até no máximo 20, no máximo 200 ou no máximo 1000, é o mesmo processo na escala para baixo. Tá? Se lá você quer medir uma fração de fracionada de 1000 mA, você vai colocar ali na régua de 2000. De 200 mA, vai colocar ali na régua e assim sucessivamente. Beleza? Então, para você utilizar,
você vai utilizar muito a régua de 20V, porque o veículo que você está instalando, ele tem 12 volts, tá? Aí você me pergunta, e um caminhão, por exemplo? Tem caminhões que funcionam com 24 volts. Como é que eu vou fazer essa medida? Se a minha régua só mede 20 e o caminhão tem 24. Qual é a próxima régua, né, mais próxima de 24 que você tem disponível na sua escala de medida de voltagem de corrente contínua? 200. Então você vai colocar ele na escala de 200. Lembre-se que quando você muda a escala da régua, você muda a posição do ponto, tá? Então você vai estar sempre lendo o valor que aparecer do lado esquerdo do ponto, tá? O lado direito do ponto é sempre uma medida fracionada da voltagem que você estiver fazendo ali a medição, tá? Deixa eu apagar aqui agora que a gente vai passar para outra régua. A outra régua que a gente vai ver aqui é a régua de corrente alternada, tá? Na escala do multímetro, aí aparece V com a simbologia de um símbolo tio em cima. Por que tem essa simbologia de tio? O nome já diz, corrente alternada, ela alterna. Então a simbologia de corrente alternada é por quê? Porque ela começa em zero, ela começa em ponto zero, ela sobe no pico, desce, sobe, desce. Ela alterna para cima ou para baixo. Por isso que tem essa simbologia de uma ondinha, um símbolo tio, tá? Isso é para fazer a medição de corrente alternada. Você vai fazer uma medição, por exemplo, na sua casa. A sua casa funciona com 110, tá? Que na verdade a nomenclatura correta é 127. Não é 110, é 127 volts. Como é que você vai fazer a medição de 127 aqui na régua? Nesse multímetro, eu tenho duas escalas de régua. 750 e 200. Por que eu só tenho só isso? Porque a corrente alternada, ela já inicia em 127. Ok? Então, esse multímetro aqui, para você fazer a medição de 27, você vai colocar o botão seletor na escala de 200 e o mesmo processo. Ponta de prova negativa lá no aterramento, tá? E a ponta de prova vermelha no fio, você vai clipar no painel, vai mostrar aqui a voltagem, que você vai observar uma coisa muito interessante. Esse número que aparecer aqui, ele vai oscilar. Ele vai aparecer para você 115, 117, 119, 122, 125. Você não vai encontrar um número exato, tá? Por causa dessa oscilação. A rede, ela oscila para cima e para baixo. A corrente nominal, né, que é entregue pela operadora de distribuição de eletricidade, ela dá uma nominal de 127, tá? Mas como ela tem alternações, ela pode variar entre 115 até 125. É normal isso acontecer. Não é um defeito e não é uma falha, tá? Ela tem essa oscilação. Para mim poder fazer a medição de 127, eu vou colocar aqui na escala de 200. Agora, minha casa funciona com 220. O que é 220? 220, ela é chamada de uma tensão bifásica. O que é tensão bifásica? Você tem dois fios, cada fio desse tem 110. Quando você ligar na tomada, você vai ter 220 volts nominal. Ok? Na escala de 127, você tem uma linha 110 e uma linha neutro. Você não tem uma linha negativa, você não tem um aterramento. Na nomenclatura de corrente, né, de tensão alternada, você tem fase e neutro. Onde tem a voltagem de 110, ela é chamada de fase.
Onde você tem aqui uma leitura zerada, você tem o neutro da rede. Como é que eu vou fazer essa medição? Tanto no 110 quanto no 220. Você vai pegar aqui a ponta de prova preta, vai espetar ela no neutro. Com a ponta de prova vermelha, você vai espetar em uma fase. Ele vai mostrar para você a escala de 110 escrita aqui no painel. Se for 220, ele vai aparecer aqui escrito 220. Pô, mas eu coloquei a minha régua, né? O meu botão seletor, eu coloquei ele na régua de 200. Ele não vai fazer a leitura de 220 para você, porque você está com 20 volts a mais do que o limite da régua. Então o relógio, ele vai apagar, ele vai zerar todo, indicando para você que você está utilizando a escala da régua de forma errada. Para você medir 220, você vai selecionar a régua de 750 volts. Aí ele vai mostrar aqui no painel para você 210, 209, 197, 215. Então vai ter sempre essa variação por causa dessa tensão. Como você está fazendo uma medição de uma corrente alternada, automaticamente você vai ter essa oscilação para cima e para baixo, né, daquela forma que eu te expliquei ali daquele gráfico, né, do ponto zero para a direita e do ponto zero para a esquerda, tá? Então é assim, dessa forma que você vai utilizar aí o seu multímetro na medição de uma corrente alternada, ok? Agora, eu tenho aqui a escala de ohms. A escala de ohms, a simbologia é esta. Ele parece um ozinho cortado. Ele vem um traço, uma curva e um traço. Essa é a simbologia de capacidade ohms, tá? Essa medição aqui, essa régua, você vai utilizar ela para você fazer a medição de componentes eletrônicos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um resistor. A simbologia técnica de um resistor é um traço, um quadrado e um tracinho. Simboliza aqui no esquema técnico um resistor. Como é que eu vou saber medir esse resistor? Cada resistor ele tem uma coloração por faixa, que através da combinação daquelas cores, ele tem um número de ohms, tá? Então você vai observar que ele pode ter um traço azul, um marrom, um dourado e um outro lá no finalzinho. Cada cor dessa aqui representa um número, tá? Então a somatória dessas cores aqui, ela vai dizer para você que, por exemplo, que esse resistor aqui, ele tem 200 ohms. 200 ohms. Como é que eu vou fazer a medição aqui na régua? Eu vou vir aqui na escala, que ela aqui, nesse multímetro, começa com 2000, 200, 20, 2000, K e 200K. De acordo com o seu manual técnico, para você saber que esse resistor aqui no manual técnico, ele tem que ter 200 ohms, você vai vir aqui na escala de 200 e vai selecionar o botão. Aí você vai fazer a medição. Aqui você pode observar que no display mudou para espaço, ponto no final. Quando você fazer a medição desse componente, você vai pegar cada lado da ponta de prova e vai encostar em cada perninha que ele tem, uma do lado da outra. Quando você encostar aqui, ele vai mostrar no painel a capacidade ômica que está tendo esse componente. Se ele marcar ali o 200, você já sabe que o componente está bom. Se ele marcar abaixo de 200, 190, 180, você já sabe que ele já está tendo perda. Se ele marcar 0, você já sabe que ele está aberto, que ele não está fazendo leitura nenhuma. Então basta você trocar esse componente da placa, colocar um na mesma medida que manda no manual para você conseguir fazer o reparo.
a medida, né, no caso, a leitura dessa escala, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque aqui é uma área mais técnica para técnico de eletrônico. É só para você entender como é que funciona, tá? Então é praticamente baseado nisso daqui. É muito parecido com a escala de voltagem de corrente contínua, voltagem de corrente alternada. O que vai determinar ali é o botão seletor que você vai girar e vai colocar de acordo com a medida que você quer fazer, de acordo com o componente que você quer medir, tá? Vamos passar aqui agora para amperagem. Aqui no meu multímetro, ele só faz medição de amperagem de corrente contínua. Para um medidor de amperagem de corrente alternada, é um outro instrumento, é chamado de alicate de aferição de amperagem de corrente alternada. Ele é diferente, ele é igual ao multímetro, só que ele tem uma presilha, um alicate aqui em cima. Ele é igual ao multímetro, tá? Botão seletor, aqui, e aqui em cima ele tem um alicate. E um botão aqui do lado para você pressionar. Quando você pressiona o botão, você abre essa trava, você vai pegar aqui, é assim, ó. Você vai botar o fio aqui dentro e vai botar o equipamento para funcionar. Ele vai formar um campo aqui dentro e vai mostrar para você no painel a medida de amperagem que está consumindo, tá? Não vou entrar em detalhe desse equipamento porque é um outro tipo de equipamento. A gente só está só no multímetro de medição eletrônica. Então vamos lá. Como é que eu vou utilizar um multímetro para fazer a medição de capacidade de amperagem? Esse multímetro aqui, ele só mede até 10 amperes. Ele não mede acima de 10. Se você for colocar ele para medir um consumo onde a amperagem ultrapassa de 10, você vai queimar o medidor do aparelho, tá? Esse aparelho aqui, por exemplo, você vai ter que dar uma olhada aí no seu instrumento, se ele tem a medição de amperagem acima de 10 amperes. Como é que eu vou utilizar o instrumento para poder fazer a medição de amperagem? A amperagem, ela é o consumo que um equipamento tem, tá? O tanto que aquele equipamento puxa de carga para manter ele ativo em funcionamento. Vamos supor, você tem aqui uma bateria, sinal de mais e sinal de menos. E você tem aqui um motor elétrico, tá? Simbologia do motor elétrico. Você tem aqui ó, o fio de mais e o fio de menos, tá? Esse motor aqui, quando ele funciona, ele puxa uma carga da bateria. Além da voltagem para ele funcionar, ele precisa de uma potência para ele manter o giro. Então, a capacidade que ele suga a carga da bateria é a medição de amperagem que você vai utilizar. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai vir com o multímetro. Vai botar ele na escala de medição de amperagem, tá? Vou botar aqui na escala aqui de 10, que é o máximo que ele atinge, tá? E você tem aqui a ponta de prova, negativa e positiva. Ponta de prova, negativa e positiva. Você vai vir com o fio negativo, vai ligar lá no motor, fio negativo. Vai ficar o fio positivo. Você vai interligar o multímetro nesse cabo. Você vai pegar a ponta de prova positiva e vai ligar na bateria. Vou pegar aqui, ó, ponta de prova positiva, vou ligar na bateria. Vai sobrar a ponta de prova negativa. Eu vou ligar ela lá no fio positivo do motor. Eu vou fazer uma ponte de passagem, um bypass aqui no caso, tá? De ligação. Quando eu colocar esse motor em funcionamento e ele começar a girar, vai mostrar aqui no painel o tanto de amperagem que esse motor está consumindo. Tá? Então você vai conseguir fazer uma medida e você vai descobrir, esse motor aqui de 12 volts me consome 5 amperes de corrente. Tá? Então o que acontece? A bateria que eu tenho, quantos amperes ela me entrega no pico de funcionamento? Ah, é uma bateria de 60 amperes.
Beleza. Então você sabe que essa medida de 5 amperes de consumo do motor, a cada hora vai baixar 5 amperes na bateria. Então na primeira hora a bateria está com 60. Na segunda hora ela vai cair para 55. Na terceira hora vai cair para 50. E assim sucessivamente até zerar. Se você não tiver um sistema elétrico que reabasteça a bateria, como o alternador, por exemplo, para devolver toda essa tensão que o motor está utilizando, você vai ter a amperagem dela baixando. Então o motor vai girando cada vez mais fraco, tá? Ele vai continuar girando na velocidade por causa da voltagem, ok? Mas ele vai girar um pouco mais fraco. Você vai chegar a um ponto em que você vai conseguir frear o giro do motor com a própria mão. Isso significa o quê? Que a amperagem da carga que está entrando nesse motor aqui está tão baixa que ele não tem força para manter o rotor do motor em giro. Essa escala, ela é muito boa para você fazer uma medição, por exemplo, para você descobrir se tem alguma coisa roubando corrente no veículo, tá? Por exemplo, o rastreador. O rastreador, normalmente, ele puxa de 0,15 a 0,20 mAh. Tá? Então, a cada hora do equipamento ligado, ele vai consumir de 0,15 a 0,20 mA. Lembra na escala que eu mostrei aqui na régua, do ponto 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3? Ele está medindo miliampere abaixo de 1 ampere. Então, tudo que é abaixo de 1 ampere, ele é 0 ponto. E as casas decimais do lado direito. Tá? Então, você tem aqui 0,15, que é o que normalmente um rastreador funcionando, em plena capacidade de funcionamento, tá, vai estar consumindo. Alguns consomem menos, outros consomem mais, vai depender muito do modelo. Mas o básico para você entender é para você saber como que você vai medir, tá, isso tudo. Por exemplo, se fosse aqui o motor, fosse o rastreador, por exemplo. Você, através desse esquema aqui, com a escala de amperagem de corrente contínua, você vai saber que aquele equipamento elétrico que você está ligando no veículo, ele tem um consumo X de amperagem por hora, tá? É amperagem em hora daquele sistema elétrico. Então você sabe que uma bateria de moto, por exemplo, ela no máximo é 8 amperes. Então você sabe que uma bateria de 8 amperes com um equipamento elétrico que está consumindo 5 amperes hora, você sabe que em 2 horas essa bateria está zerada. Tá? Zerada como? Ela pode continuar mantendo os 12 volts dela, mas ela não tem força para manter o sistema operacional, porque ela precisa de corrente. A corrente, ela é a potência de entrega da voltagem. Voltagem é uma coisa e a corrente é outra. Tem um vídeo no canal que eu explico com mais detalhe essa diferença entre a corrente e a voltagem, que cada um, né, representa, no caso. Agora, medição de fotoeletrônico. Simbologia. Um traço, um triângulo deitado, uma barra, um traço. Essa aqui é a simbologia de um eletroide, que é a lâmpada de LED, uma lâmpada eletrônica, um flash, por exemplo, do celular, da câmera do teu celular. Essa é a simbologia aqui. Ela tem uma entrada e uma saída, você não consegue medir ela inversa, tá? Com essa simbologia aqui, você vai conseguir fazer uma medição que é chamada de continuidade, para você descobrir se um fio está rompido ou não. Pode acontecer do fio estar rompido, mas ele não estar arrebentado. Como que isso acontece? Vamos supor, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui um fio, tenho uma capa isolante e todos os filamentos de cobre dentro dele. Essa aqui é uma vista de um fio cortado de frente. O fio está aqui.
Para me fazer essa medição, eu vou vir aqui na escala, ela tem esse símbolo, e logo embaixo dele, ou do lado, tem um outro símbolo, que é esse símbolo aqui, ó, que é um ponto, e o sinalzinho sonoro, simbologia técnica de emissão sonora, tá? É um bip, ok? Ele vai bipar. Você não vai fazer medição através do painel, não vai mostrar nenhum número para você. Se você colocar aqui na escala, ele vai mostrar apenas um. Ele não vai mostrar nenhuma medição para eu saber se esse fio aqui está rompido ou não. Eu vou pegar as pontas de prova e vou encostar cada ponta de prova na extremidade de cada fio. Extremidade A, extremidade B. Vou encostar na ponta desse e na ponta do outro. Se o fio estiver inteiro, um instrumento vai fazer um bip, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem pegar pelo microfone. Por exemplo, não está dando bip nenhum. Eu vou encostar para simular um fio que está inteiro. Vocês conseguem ouvir que ele faz um bip, direto, tá? Isso significa que o fio está inteiro. Se o fio tiver partido, ele não vai fazer som nenhum. Beleza, encontrei um fio partido. Fiz o teste do ponto A ao ponto B e não deu aqui o bip sonoro. Então, eu já sei que o fio está rompido. Como é que eu vou descobrir aonde que esse fio está rompido? Você vai manter o ponto A clipado e vai vir com o ponto B e vai se aproximar do ponto A e vai clipando. Clipando. Estou perto do rompimento. Ele não bipa. Eu passei pelo rompimento, ele vai bipar, porque o cabo aqui está inteiro. Então ele vai bipar. Vai assoviar aqui para mim, o sonoro. Beleza, então eu já sei que a partir desse ponto aqui, onde eu estou com a ponta de prova, eu já sei que o fio está inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me afastar com uns passos menores. Esses passos menores até encontrar o ponto do rompimento. Quando eu encontrar o ponto do rompimento, eu já descobri no fio que o rompimento está nesse local. Você vai cortar o fio e vai fazer a emenda e vai resolver o problema. Isso aqui acontece muito, tá? Quando, por exemplo, principalmente nos rastreadores, que muita gente, né, diz que o sistema do bloqueio não está funcionando. No rastreador, o sinal de negativo que é emitido para fazer o acionamento do relé, a atracagem do relé, é um sinal negativo. Esse sinal negativo, o aparelho tira lá do fio preto do terra. Ele puxa daqui, ele tem aqui um transistor que ele abre e fecha essa passagem. Quando você envia um comando para o aparelho fazer o bloqueio, ele fecha esse circuito, deixa o negativo principal de funcionamento do motor passar e liberar para o fio de atracagem do relé, tá? Quando o relé não atraca, você pode vir verificar o fio negativo daqui do fio preto, se ele não está com o fio rompido, tá? Pode acontecer do fio estar rompido. Como o fio é muito fino e dependendo da forma que você mexe com o fio, você pode arrebentar ele por dentro, porque o filamento é muito fininho. Então ele pode arrebentar o filamento, você olha, o fio está inteiro, mas na verdade o filamento está partido. Já aconteceu comigo aqui na loja várias vezes. Já veio casos aqui, né, cliente reclamando de que não está funcionando, mas a fiação está toda ligada, não está ligando, mas os fios estão todos conectados, não tem nenhum fio arrebentado, já verifiquei todas as emendas e está tudo certo. Aí eu pego o instrumento do multímetro, coloco na escala dessa medição, né, de fotoeletrose e faço a medição de continuidade e identifico que o fio está rompido. Vou buscando até onde está o rompimento, tá? Claro, se isso for possível. Se não for possível você identificar onde está o rompimento,
é muito mais prático você substituir toda aquela fiação, porque a fiação ela pode estar passando por um local, pode estar por dentro de um chicote, por exemplo. Então, se ele tiver arrebentado lá por dentro, não tem como você trocar aquele cabo dentro do chicote. Você vai ter que desmontar o chicote do veículo todo para trocar um cabo. E o cabo é muito extenso. Então, é mais fácil você vir com um fio paralelo e levar novamente aquele sinal do fio que está rompido, tá? Então, é praticamente isso. Através aí agora dessa explicação, vai ficar muito mais fácil você utilizar agora o multímetro, tá? Tanto para fazer a instalação de corrente contínua, medição de corrente alternada. Agora você já sabe como é que você consegue fazer uma medição de amperagem de um sistema elétrico, tá? Um sistema eletrônico, para você descobrir quantos amperes está consumindo todo aquele esquema que você montou, tá? Isso é muito utilizado. Eu utilizava muito essa escala de medição para montar som profissional, tá? Som de competição, na época que era muita onda, você botar som de mala com aquele som gigantesco. Eu mesmo já tive carro com som muito grande, né? Com muita potência, e eu utilizava muito isso daí para poder determinar qual tipo de bateria que o cliente tinha que passar a utilizar aquele veículo para ele ter uma maior autonomia para poder utilizar aquele sistema elétrico. Beleza? Então, o videozinho praticamente mais é para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Agora vocês estão um pouco mais com conhecimento a respeito do funcionamento do multímetro e vai conseguir fazer aí as suas instalações com mais tranquilidade, com mais sabedoria e sabendo mexer corretamente com um instrumento que é muito bom e adianta bastante na hora da instalação de qualquer equipamento elétrico no seu veículo. Valeu? Grande abraço para você e até o próximo vídeo.